E depois houve um período de retrocesso, no início dos anos 90, que só foi resgatado há pouco tempo, muito também em virtude dessa aproximação cada vez maior com o cinema. E aí tem um novo boom surgindo também, e esse é um diferencial, uma noção maior de que o público de quadrinhos não é um público infanto-juvenil. Nos anos 80, as editoras produziam especificamente para esse tipo de público. Havia uma percepção de que o público consumidor de histórias de quadrinho era composto por meninos, adolescentes. E quando ressurge a febre do quadrinho, impulsionada muito pelo mercado japonês de mangás, se percebe que não existe um público adulto, consumidor, e se destacam importantes autores, principalmente da escola inglesa de quadrinhos. Grant Morrison, Alan Moore, Neil Gaiman, Jamie Delano, uma série de autores de peso de uma escola fortemente marcada pela cultura pop, punk rock, toda uma discussão que começou nos anos 80, mas amadurece mais dentro dos quadrinhos no final dos anos 90 e início de 2000. E aí conquista diversos nichos de consumidores. E aí são duas demarcações intensas de público. E o quadrinho, como tem esse perfil histórico importante na cultura de massa, existe esse debate sobre a função política do quadrinho na sociedade? Sim, já houve por forma mais intensa. Trabalhos, principalmente nos anos 70, como o Paralelo para Dono, davam um enfoque muito mais no aspecto político. Mas houve diversas discussões. O quadrinho foi algo, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, de proibição em praça pública, porque dizia que o número de violência aumentava muito em virtude do quadrinho. Houve leis proibindo a venda de quadrinhos em alguns estados. Um caso de assassinato, quase colocam a indústria de quadrinhos no banco dos réus, junto com o assassino, por ele ter informado que foi motivado pelas histórias do quadrinho que lia. Então, existiu um momento em que foi extremamente útil para uma propaganda política mais conservadora, o que repercute até nas duas linhas editoriais principais. Você pega perspectivas políticas muito divergentes entre a linha editorial da Marvel, que tem uma matriz democrata forte, e da DC Comics, extremamente republicana no seu modelo de personagens e concepção de história, embora a DC tenha uma linha alternativa, que é a editora Vertigo, que pertence à DC, que trabalha com uma concepção mais alternativa, menos ligada ao estabelecimento de uma imagem do americano médio. Então existem diversas formas de se abordar a linha política. O trabalho como um mouse, por exemplo, traz a questão política a partir de uma história onde um personagem, o pai do Art Spiegelman, vai contar a ele como é que ele sobreviveu ao campo de concentração e vai trazer toda uma discussão política do momento da Segunda Guerra para o universo dos quadrinhos. Gerando, inclusive, uma das obras referenciais em termos de convergência literatura e história do quadrinho. E teve algum autor específico, alguma escola que estude os quadrinhos e literatura de massa com mais ênfase, te ajudou nesses estudos? No Brasil tem pouco estudo exclusivo voltado para a questão dos quadrinhos, e mais dentro dos cursos de comunicação. Mesmo assim, é um foco mais generalista, mais histórico dos quadrinhos. Estudos mais destacados são produzidos, por exemplo, no MIT, onde você tem linhas de pesquisa com um peso muito maior e uma intenção de aprofundamento de discussão, mas centrado também por questão de verba maior, disponibilidade de material humano e outra
coisa que é uma inserção dentro de um país que é a referência para a produção de quadrinhos como nós normalmente concebemos. Porque quando se fala em quadrinhos, nós estamos falando de um modelo americano. Mas existe o modelo oriental, existe um modelo mais europeu de produção de quadrinhos, e cada um com diferenças específicas, que não podem ser comparadas. Normalmente, no Brasil não existe uma escola, um centro de excelência em estudo de quadrinhos. Então, a maioria do material acaba sendo de outros países. Legal, então. Muito obrigada, Eduardo. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Dialogando, desta vez falando sobre videoclipe. Estamos com a nossa convidada Ariane Holzbach, formada em comunicação, habilitação de jornalismo pela Federal de Pernambuco. E vamos ver o que ela tem aqui para trazer de interessante sobre videoclipe. Ariane, o que você acha que caracterizaria a linguagem do videoclipe? Bem, a linguagem do videoclipe, em princípio, a gente tem que dizer que ele não é encontrado apenas no videoclipe. É uma linguagem que aparece explicitamente nesse produto. Então, o que a gente pode falar? Quando a gente assiste um videoclipe tradicional, você tem, por exemplo, o que é um videoclipe tradicional? É aquele que tem a banda, se for um videoclipe de rock, a banda tocando instrumento, às vezes cortando com uma imagem, contando uma historinha, ou apenas umas imagens, em princípio, sem sentido, e a banda tocando e tal. Geralmente, o que acontece? As imagens acompanham o ritmo da música. Então, se é uma música muito lenta, as imagens provavelmente serão lentas também, os cortes serão lentos, muitos planos e sequências, as coisas mais demoradas. Se for uma música punk, uma música pauleira, um rock bem pesado, aí já é completamente diferente. As imagens são rápidas, fortes, entrecortadas. Então, esse estilo, imagens muito fortes, o ritmo das imagens acompanhando a música sendo protagonista do videoclipe, que, aliás, isso geralmente diferencia bastante do que a gente tem, por exemplo, por cinema. Que às vezes a gente pensa, videoclipe, na verdade, pega os elementos do cinema, pega os elementos das telenovelas, dos programas jornalísticos, dos documentários, só que ele tem um diferencial muito importante, que é a música. No cinema, ou numa novela, em qualquer outro produto da televisão, qualquer outro produto audiovisual mesmo, a música, ela é secundária. Então tem as imagens e a música vai complementar. No videoclipe é o contrário. Primeiro vem a música, ela é a personagem principal. Depois vem as imagens.